Olá, irmãos! Paz seja convosco. Hoje, a nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular Nova Contagem 2 completa 30 anos. E nós preparamos uma espécie de documentário para mostrar para vocês um pouquinho da nossa história comemorando essa data tão especial. Separamos esse documentário em 3 blocos. Acompanhe comigo. Já tinha havido 2 pastores, o primeiro e o segundo, pastor José Raimundo, depois o pastor Francisco, e todos foram embora. E aí a gente começou, eu e a irmã Tereza, lá do Vila Esperança, nós estávamos orando lá no monte, e o Senhor mostrou para ela numa noite os 3 pastores, mas foi por dom de revelação que o pastor Vandaí veio para cá, eu sempre falava com ele. E 3 pastores, um clarinho magrinho e 2 moreno forte. E chegou o pastor Vandaí num domingo. Aí nós estávamos com a igreja no recreio, a entrada do recreio. Pastor Vandaí, magrinho, clarinho, e pastor Levi, mais moreninho, forte, pastor Ronaldo também forte. E aí foi que onde começou a obra. Né? Foi muita bênção. Até aqui o Senhor nos ajudou e vai nos ajudar, né? No dia 7 de abril de 96, eu fui convidado para ir em Nova Contagem. Na verdade, eu fui levado para assumir uma igreja. Eu nem conhecia Nova Contagem. E nós fomos pela fé. Chegou ali, nós assumimos uma igreja, confiando totalmente em Deus. Uma igreja com 15 pessoas, com muitas dívidas, com muitos problemas. E nós assumimos esse desafio. Quando nós chegamos ali, o Lucas, hoje o pastor Lucas, estava com 7 dias, exatamente 7 dias de idade. O Gustavo com 2 anos, o David com 6 anos. E nós assumimos esse desafio. Hoje nós temos aí nossos filhos, todos os pregadores do Evangelho. Graças a Deus, o pastor Gustavo, o pastor Lucas assumindo esse desafio grandioso, de liderar essa igreja. Mas assim que eu assumi essa igreja, eu coloquei no meu coração 2 desafios, 2 propósitos, 2 alvos. Primeiro, não fazer uma igreja para mim, mas fazer uma igreja para Deus. Segundo, fazer uma igreja estruturada, enraizada, com muita firmeza, com muita estrutura. Hoje nós temos uma igreja feita para Deus, glorificando o nome do Senhor, e uma igreja completamente estruturada na palavra de Deus, enraizada, com raízes profundas. Esse era o meu alvo principal. E Deus me deu graça para alcançar isso. Com a chegada do pastor Vandaí, nós tivemos uma nova estruturação na igreja. Com isso, nós tivemos também uma estrutura nova também na parte do louvor, Então, nessa pegada, a gente começou a estruturar o louvor com a pastora Nilza, O David era pequeno, então ele virou o nosso baterista. Tinha outros meninos da época, o Dieguinho, tinha o meu irmão, o Emilton, e também teve outros, Vinícius e outros também que eram pequenos na época, mas assim, teve uma boa base, E nessa base que a gente construiu, virou uma referência de grupo de louvor da região, onde que a gente virou uma referência, uma estrutura, Quando falava de Nova Contagem 2, a igreja era referência em qualquer evento. Então, quando nós estávamos lá no B, o pastor, me lembro que uma vez ele comentou que não era para as pessoas mais chamar a igreja de igrejinha do B. E nós chegamos ali, ficamos um tempo ali no B e já não cabia mais o povo. Fomos lá para o salão, chamado Salão do Almir. E logo ali também ficou lotado, a igreja cresceu, uns ministérios, dança, louvor, teatro. Imediatamente precisamos mudar lá para a Avenida VP1. E foi assim um momento muito especial, onde todos ali contribuíram da forma que puderam. Eu lembro que a gente estava com os meninos ainda pequenos, meados de 2001 mais ou menos. Meu marido passa ali na VP1, vê o anúncio de uma casa, e eu lembro que era uma quinta-feira à noite, tipo isso, que não era dia de culto, e nós chegamos lá, e ele fez a proposta de comprar aquele lote. Eu falei, amor, com que dinheiro?
E ele falou, não, nós vamos dar o carro. E nós compramos aquele lote, demos nosso carro de entrada, e as pessoas começaram a cada uma contribuir da forma que podia, e já aquele templo foi levantado, as paredes, colocamos o telhado, e aconteceu então a mudança, que foi uma coisa extraordinária, muito linda, a igreja lotou, as pessoas conheciam a igreja, sabe, como já foi falado pelo Edilton, eu acho, através do louvor, que era uma referência na igreja, e as pessoas se rendiam aos pés do Senhor, e era aquela festa, e foi assim, um tempo muito construtivo. Vimos aí nesse primeiro bloco um tempo onde não tínhamos muitas fotos ainda, não é verdade? Agora, para o segundo bloco, nós já estávamos aqui nesse endereço da VP1. Vamos dar sequência com alguns relatos a mais. Além de todas as amizades que eu fiz naquela época e mantenho até hoje, vários de vocês que estão aí, alguns outros irmãos que já saíram, foram para outras igrejas, enfim. Eu me lembro muito bem que nessa época a gente estava começando a se preocupar mais com o som, com a estrutura de som que a gente ia ter em definitivo. Então, acho que foi nessa época que a gente construiu, né, ou pensou em construir o aquário da bateria, onde a bateria fica, e foi uma luta para comprar esse aquário. Foram vários tropeiros, né, várias feijoadas que a gente fez aos domingos para arrecadar recursos, né, os músicos fazendo todo esse movimento. E lembro também, depois que a gente conseguiu fazer isso, como que o som da igreja melhorou, né? E aí é uma marca, aqui falando mais da música, do som da igreja, sempre foi uma marca da nossa igreja, né? Aí na região, em Nova Contagem, eu lembro que a nossa igreja era reconhecida por ser uma igreja que prezava muito pela qualidade, tanto do som quanto das bandas que a gente tinha, né? Pela qualidade da execução mesmo do serviço que a gente fazia na Casa de Deus. A gente sempre quis fazer o melhor que a gente podia, tá? Então eu acho que esse período ali de 2005 para frente foi o momento onde a gente começou a se estruturar, a gente já começou a não se ver mais como uma igrejinha, né, que tivesse uma infraestrutura qualquer. A gente sempre quis ter uma boa infraestrutura. Com isso a igreja foi crescendo, Deus foi abençoando, aí foi surgindo os eventos, as comidas que a gente fazia nos acampamentos, de adolescente, da igreja, enfim. Eu sempre gostei de dar o meu melhor para a obra de Deus. Isso desde o início, eu aceitei Jesus, foi um propósito que eu fiz ao nosso Deus. Os encontros de casais que teve, um que ficou marcado para mim foi quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu justamente na semana que a gente ia ter um encontro de casais regional. E eu, assim, a gente já tinha pago tudo para ficar no chalé, que era coisa assim espetacular que tinha nos encontros de casais. E outro encontro de casal foi um que aconteceu na escola Raio de Sol, que também foi uma época que eu participei, e foi assim algo extraordinário na minha vida pessoal, no meu relacionamento com meu marido, no meu casamento e para minha família. Quando eu cheguei na igreja, foi uma época, eu estava vivendo uma época bem complicada, e foi um lugar onde eu achei refúgio, onde eu achei acolhimento, onde eu fui bem recebida, e aconteceu várias coisas. Eu, mas meu esposo, a gente foi líder de casais por alguns anos, fizemos alguns encontros, tivemos também um casamento coletivo, no qual foi um evento muito marcante. Nós pudemos ajudar pessoas que ainda não tinham regularizado a sua situação. Então foi algo assim que nos marcaram bastante. Eu quero contar um pouquinho para vocês do primeiro encontro com Deus que eu fui, que foi em 2007. Foi um dos melhores encontros com Deus da minha vida. Foi lá que eu fui realmente achada, eu fui impactada pela presença do Senhor. Lá nós conhecemos e reconhecemos aquele que a gente serve até hoje. E não foram só um, foram vários encontros com Deus que eu participei. A nossa igreja se envolvia em cada encontro. O primeiro encontro que eu fui foi um encontro somente de mulheres. Depois a gente foi em outros que envolveram totalmente a igreja. E eu peço a vocês, irmãos, que se unem um só corpo para a gente modificar a cada dia mais a nossa igreja. Bom, irmãos, eu já faz 30 anos que eu estou na Quadrangular. Foi na Quadrangular que eu tive uma visão muito boa, maravilhosa.
Foi na quadrangular que a minha família também veio junto comigo. Mais tarde veio meu esposo, abaixo de orações, fizemos muita oração por ele e Deus abriu as portas e abençoou ele, que ele está congregando junto com a gente. Eu agradeço a Deus. Hoje eu estou com 2 anos que estou congregado na igreja, sou batizado, mas agradeço a Deus pela minha família, principalmente a minha esposa, né, que trouxe orando para ver eu vou vir para a igreja. Então, hoje, graças a Deus, dou a fé. O trabalho da igreja que teve na época, que foi um trabalho com célula, e para mim e a minha família foi muito gratificante. Nós aprendemos muito, nós aprendemos demais. Inclusive tivemos células na nossa casa e assim, através desse trabalho a gente alcançou o coração de algumas pessoas, e também sobre a intercessão. A intercessão é um trabalho, né, muito legal que a gente tem feito, temos orado, né? Temos orado, intercedido pela vida das pessoas. Uma experiência muito grande, muito especial que eu tive foi quando eu batizei, foi muito importante e eu não esperava, não acreditava quando eu passei pelas águas, quando eu batizei, que um dia eu ia ter a experiência de poder estar batizando algumas pessoas também. Deus me deu o privilégio de estar batizando algumas pessoas da célula qual eu liderei e foi muito importante poder estar vendo o fruto, as almas chegando na igreja e sendo batizadas. E espero que cada um de vocês, cada um de nós, possamos trabalhar cada vez mais para estar batizando pessoas e ganhando almas para o reino do Senhor. Vamos iniciar agora o nosso terceiro bloco. Viram aí no segundo bloco quantas memórias legais, né? Um tempo muito legal, marcado principalmente pelos encontros com Deus, pelo período que nós trabalhamos com células. Agora, nesse terceiro bloco de 2016 até os dias atuais, nós vamos ver um pouquinho mais de células, um pouquinho mais de encontro com Deus e agora um período com muito mais fotos, muito mais variedades de fotos. Acompanhe comigo. Falar da igreja desses últimos anos é falar de comunhão. A igreja ela é muito marcada por essa palavra-chave. A gente vê isso em diversas pessoas sempre ajudando umas às outras, se fortalecendo na fé, na comunhão, na mesma visão, no mesmo propósito. E a igreja ela é uma fábrica de líderes. Vocês lembram quando nós tivemos a classe de líderes? Era para capacitar líderes e hoje a gente vê uma liderança muito forte, muito madura para a glória de Deus. Um dos momentos mais marcantes que, vamos dizer assim, restaurou ainda mais a nossa vida foi a nossa saída. Por incrível que pareça, a saída da gente da igreja para outro ministério. O que marcou a gente? As pessoas dessa igreja também, que não desistiram da gente. Várias pessoas. Ficamos fora do período de 1 ano, mais ou menos. E essas pessoas, elas não nos deixaram. Continuaram ali com a gente em diversos momentos. Momentos esses que fez a gente voltar novamente. Estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor, para contemplar a continuidade desse ministério maravilhoso, criando raízes, porque foram essas raízes que nos fizeram permanecer, ou melhor, voltar para essa igreja. Quando eu penso de eventos marcantes, né, vem muita coisa na minha cabeça, né? E recentemente, por exemplo, veio 12 horas de adoração, que é um evento que a gente falou muitos anos, né, de realizando, e depois de muito tempo a gente conseguiu colocar em prática e realizar esse evento, né, que aconteceu no ano passado. Outros eventos grandiosos também que vem na minha cabeça são os encontros com Deus, que nós já realizamos aqui na igreja, e quem já participou também sabe como que é marcante. Acampamentos, né, acampamentos de conexão, jovens e adolescentes, que vem para marcar a nossa vida. Por falar em eventos, nós temos um evento que marcou, né, a Igreja Quadrangular Nova Contagem 2. Foi o evento que teve no Coreto, né, o evento da festa junina. Foi muito bacana, não? Foi maravilhoso aquele evento. E fora outros eventos, tivemos um evento também no sítio, né? Foi muito bacana a festa junina, porque os jovens, foi os jovens que preparou tudo, muito maravilhoso. E fora os acampamentos.
E tivemos também o paintball, né? Muito bacana. Esse eu não tava não, mas foi bacana demais. Eu tava no Airsoft, que tomei muito tiro de bolinha, mas também dei muito tiro de bolinha também. Os camaradas também eram tudo polícia, como é que você encarava os caras? Mas foi bom demais, muito maravilhoso. E as raízes, elas existem. Foi onde eu alcancei o meu maior momento, o meu melhor momento de intimidade com Deus, uma vida espiritual, onde eu pude ganhar almas, transformar almas e pude ser transformado. E eu quero fazer parte de cada uma dessas batalhas vencidas, de cada luta que, mesmo que a gente arraste, Deus tem nos honrado e nos capacitado para ganhar almas. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. No aspecto do louvor da igreja, a gente teve uma evolução muito considerável, porque teve muito tempo atrás, a gente tinha que trazer muitas coisas, a gente não tinha pedestal, carro, microfone, essas coisas que a gente realmente tinha que trazer de casa e a estrutura da igreja não concedia pra gente, né, pra gente usar. Então, assim, com muito tempo e com muita luta, com muito venda de rifa, a gente sempre trabalhou em prol da evolução de equipamentos e a gente conseguiu. A gente não está num patamar profissional hoje, mas a gente está num caminho legal, porque a gente preocupa não só com o material, mas sim com o espiritual. Se falando das músicas, da evolução, a gente tem evoluído bastante e tem sido bem legal esse trabalho que a gente tem feito, né, para melhorar e evoluir o louvor da nossa igreja. O período da pandemia foi muito difícil, ele foi complexo, complicado. Tínhamos cultos online, não é um período fácil, a gente teve que se adaptar, né? Mas nós mesmo assim permanecemos firmes, continuamos. Eu lembro do primeira Santa Ceia, cada um na sua casa, o pessoal do diaconato assim, fardado mesmo, foi assim uma bênção. Um período que a gente passou, venceu e hoje nós estamos muito mais fortes. E aí nesse processo a gente vê a evolução da dança. Passei por todos os grupos nesse processo que estavam ativos. Então a gente vê evolução de passos, evolução de adereços que a gente foi utilizando, que a gente foi aderindo. A sala com vários uniformes, porque a gente foi conquistando, foram também tido algumas doações, algumas coisas que a gente foi trazendo também para incrementar ainda mais o mistério de dança. Então, nesse período todo, a gente está vendo a transformação. Várias pessoas que passaram desde quando eram crianças, hoje já são jovens, hoje já são mulheres que não estão mais parte do departamento, mas deixou a sua história marcada. Então, isso é muito importante. Marca a gente hoje ver que as filhas delas estão também fazendo parte desse departamento. Então isso é evolução e a gente vê o que a gente passou hoje, as outras meninas também estão nesse processo. Por falar em dança, nós tivemos muitos eventos de dança, dançamos fora em outras igrejas, tivemos eventos aqui, festivais, já participamos de festivais. E muito tempo atrás já teve um grupo de hip hop aqui na igreja, que durou muitos anos, que chamava Voleibol, do qual fazia parte. E recentemente a gente teve o grupo Strong, que fazia parte tinha mais adolescentes, foi muito bacana, todo mundo gostava muito. E participamos de eventos, participamos de festival que teve. Foi um momento muito bom. E quem sabe, recentemente, aparece um novo grupo. E uma das coisas que eu achei mais interessante aqui na nossa igreja é que a gente tem uma escola bíblica muito bem estruturada. A gente conta com o Lago Cardoso, né, principalmente ali, que traz uma estrutura para toda a nossa igreja. A gente consegue dividir o pessoal em classes de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E assim, a gente conta com uma equipe de professores assim, que tem um conteúdo teológico muito bom para passar. Então, são conteúdos profundos e é algo que faz total diferença na nossa vida cristã, porque a gente precisa ter esse conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. E nesse último ano, eu entrei nesse processo de ser professora e eu vejo o quanto a gente aprende muito mais ensinando do que estando só ali sentados aprendendo também. Eu vim até a igreja através de um culto de jovens que eu fui convidado na época, em Bela Crente.
E daí em diante aconteceu o poder do Espírito Santo, que graças a Deus entrou na minha vida, fui achado por ele, pelo amor de Deus, e até hoje estou aqui, graças ao meu bom Deus. Como eu disse, vindo muitos jovens, minha conversão foi um período muito conturbado e muito desafiador. Batizei de uma hora para outra através de um culto também, sabe? Então foi muito desafiador, mas para a glória de Deus estamos aí. Foi um momento de visita que eu participei do congresso de setembro. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir ver a apresentação, na hora que Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei, não é isso que eu quero também. Então, eu tive a oportunidade de voltar para a igreja, de estar presente. Então, e nisso foi tudo muito rápido, porque nesse momento de eu voltar, eu já comecei a participar, né, das coisas. Eu fui convidada para ser diaconista da igreja. E nisso, ser diaconista, ao mesmo tempo já fui convidada também para participar do grupo de dança. Então, assim, para mim está sendo uma experiência muito boa. O Senhor, cada dia, Ele renova a minha força. O Senhor fala grande no meu coração. E, assim, eu agradeço muito o Senhor por Deus ter colocado pessoas no meu caminho. E todos os dias eu estou crescendo mais espiritualmente. E é muito bom. Então, eu nasci na igreja, né? Eu nasci sempre aqui. Minha mãe já congregava aqui antes. E aí eu sempre frequentava os cursos, que antes era teadora. Então a gente sempre tinha bastante coisa para fazer. Acho que praticamente todo sábado tinha curso de criança. E a gente tinha os cursos, também tinha a escola bíblica de férias, que também era muito legal. Acho que era um dos melhores eventos. Também tinha Parent Kids, que eu acho que esse, sim, eu nunca me diverti tanto. Me ajudou muito, porque eu fiquei mais firme na igreja, desde sempre pequena aqui. Então eu cresci bastante, evoluindo, né? Com o pessoal que ainda é bem frequente. E eu fui crescendo, agora, né, existe Conexão, que também é um grupo muito forte de adolescentes, que é muito bom também, que eu amo os acampamentos. Eu acho que é uma das melhores épocas que chega ao acampamento, que eu amo, me divirto bastante, e isso me ajudou bastante. E todos esses trabalhos também, que desde criança eu venho fazendo, me ajudou bastante na evolução, também agora eu faço teatro, danço também, e isso me ajudou bastante, né, porque agora a gente teve os últimos etapas de Páscoa e me ajudou bastante a continuar firme. É interessante quando eu penso, né, quando eu entrei na igreja eu era uma criança, e a Duda mesmo citou o trabalho que era desenvolvido pela Dora. Eu lembro da Dora, eu era ainda tão pequena, e hoje, dando continuidade, né, o trabalho que a Mary tem desempenhado tem sido, assim, de excelência para a glória de Deus, e a gente tem visto crianças aí sendo bem cuidadas, bem direcionadas a serviço do reino.
Em fevereiro de 2025, fui designado pastor titular dessa igreja. Uma missão que exige muita responsabilidade, mas até aqui o Senhor tem sustentado e continuará sustentando. E eu louvo a Deus de maneira muito grande pela vida de cada um, de cada líder que esteve desde esse momento em fevereiro de 2025 nos apoiando nesse trabalho à frente dessa igreja. Com vocês, nós conseguimos desenvolver trabalhos maravilhosos de fevereiro de 2025 para cá. Nós conseguimos concluir o pagamento, da nossa nova fachada da igreja. Conseguimos também finalizar a reforma dos nossos novos banheiros. Implantamos juntos na nossa igreja os 4 pilares. Você se lembra dos 4 pilares, igreja? Eu queria que você repetisse comigo. Vamos juntos. Não deixemos de congregar. Não deixemos de orar. Não deixemos de fazer discípulos. E não deixemos de obedecer. Glória a Deus. Buscamos enfatizar muito a importância de congregar não apenas nos domingos, mas também nas quartas-feiras. Estamos implantando nas quartas-feiras um momento de comunhão pós-culto, do qual nós conseguimos ali servir um lanche e ter um momento de comunhão, de união, para conversar, para saber como os irmãos estão e não apenas terminar o culto e ir embora para as nossas casas. Com o auxílio dos irmãos que colaboram com seus dízimos e ofertas, isso tem sido possível. Nós desenvolvemos trabalhos marcantes nesse tempo. Trabalhos como a conferência Reconstruindo os Muros. 12 horas de adoração foi um trabalho excepcional, marcante. Encontros de casais maravilhosos. Conferência Aviva-nos, como foi poderoso aquele evento. Encontros de jovens e de adolescentes. Seminário de dança e teatro. Quem esteve presente se lembra como foi top. Cantata de Natal 2025. Tivemos também, é claro, o nosso grande culto da virada 2025 para 2026. Que culto maravilhoso. O culto da virada é sempre um culto muito especial. 12 cultos proféticos. 12 quartas-feiras, cada uma delas representando um mês do nosso ano de 2026. Escola de Jejum e Oração 2026. Entre outros eventos, como por exemplo, o nosso espetáculo de Páscoa 2026. Que evento foi aquele? E agora nós temos o privilégio de estarmos à frente dessa igreja, a nossa família, derramando a nossa vida em favor do reino, em favor desta amada igreja. Muitos capítulos ainda tem para ser escritos e nós contamos com todos vocês na sequência, na continuidade dessa linda história da Nova Contagem 2, Quadrangular Nova Contagem 2, é a nossa amada igreja. Todos juntos somos corpo de Cristo. A igreja não é feita apenas por um pastor, por um músico, por alguns líderes apenas, não. A igreja ela é construída com a ajuda de todos nós. Você faz parte dessa história? Eu também faço parte dessa história. 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 Eu faço parte dessa história.